Fala pessoal, então vamos dar aí continuidade à nossa aula 04 da disciplina de Radiologia Odontológica, certo? Onde nós vamos aqui estar continuando falando da radiografia de ATM, tá? Então, na aula passada a gente viu aí, né, o estudo da radiografia panorâmica, tá? No qual a gente vê que o paciente ele fica em ortostase, né, ou seja, em pé, tá? E ela é realizada aí com um equipamento que se chama ortopantomógrafo e é um dos exames mais realizados em radiologia odontológica. Ela vai estar oferecendo uma visão geral de todos os dentes, né? Porém, a gente viu aí que as indicações, né, são impossibilidades do paciente para a realização da incidência, principalmente as intrabucais, tá? No qual o paciente não consegue, tá? Um posicionamento da cabeça do paciente também deve ser de acordo com o plano horizontal, de maneira que a gente consegue estar visualizando aqui, certo? E vimos aqui o passo a passo do procedimento realizado, né? De maneira que a gente observou aí que nós temos que seguir aqui, né, um protocolozinho, né? No qual a gente deve colocar o chassi aqui, né, na porta aqui do aparelho, né? No porta-chassi, remover os aparelhos removíveis e toda a dinâmica aqui que a gente observou, né? Como remoção dos objetos que possam causar artefatos aí, né? Na imagem, tais como grampos, brincos, fivelas e colares, porque eles atenuam aí, tá? A gente deve proteger aí o paciente com um avental de chumbo de ambos os lados, né? Pedir aí para o paciente manter a coluna ereta, né? E os pés juntos, né? De maneira que ele consiga aí estar em equilíbrio, né? Em ortostase, de maneira que ele não se mova de maneira alguma, tá? E aí a gente deve pedir aí para o paciente morder o bloco, tá? Segurando aí um afastador, tá? E aí é super importante que o paciente posicione aí a língua no palato, né? Ou seja, no céu da boca. E caso o paciente seja edêntulo, né? Ou seja, ele não possua dente, tá? Ao invés do bloco, a gente vai estar usando aí a metoneira, né? Para dar estabilidade no posicionamento aí do paciente. Então aqui a dinâmica, como a gente pode estar visualizando aqui, né? Do posicionamento radiográfico aqui de uma panorâmica. E aí a gente vê, né, as vantagens, ampla cobertura da área examinada, né, pequena dose de radiação, isso aí é um fator muito interessante. Uma melhor aceitação do paciente, né, um melhor entendimento desse paciente em relação ao tratamento, de maneira que a rapidez e a simplicidade na execução proporciona aí uma menor incidência de repetição do exame, tá? Nós temos também a padronização da técnica e o melhor controle aí de infecção. As desvantagens aí é poder não englobar, né, todas as anormalidades, porque é uma panorâmica, então é uma imagem aí distante, tá? E de maneira que a área focal ela não pode se adequar a todos os arcos dentais, tá? E aí o aparelho, né, o ortotomógrafo, ele vai ter um alto custo, tá? Então a gente vê aí, né, a radiografia, né, as duas arcárias dentárias, certo? Tanto superior quanto inferior, e elas vão estar aí dessa dinâmica. E hoje a gente vai estar falando aí da radiografia de ATM, tá? E essa radiografia vai ser um exame realizado aí com a boca aberta, tá? E também fechada. E aí a gente vai estar avaliando aí, né, justamente a articulação temporomandibular, aquela que eu mostrei lá, tá? Que é a articulação do côndilo mandibular com a fossa mandibular lá do osso temporal. Esse exame consiste aí na realização de duas tomadas radiográficas, onde o paciente será colocado em uma posição de relaxamento, tá? E aí a gente vai estar visualizando aqui a articulação temporomandibular, certo? Com a boca fechada, com a boca aberta, né? E a boca cerrada, né? O paciente rangindo os dentes aí, para que a gente consiga visualizar a articulação temporomandibular, certo? E nós temos também as telerradiografias de crânio, né? Que crânio e face, quer dizer, que elas são executadas aí também no ortopontomógrafo. E elas podem ser obtidas as imagens tanto lateralmente e quanto em AP, né? E elas são bastante utilizadas aí para a elaboração de traços cefalométricos, como eu falei para vocês. Essas incidências tanto podem ser frontais quanto laterais. Tá? Então, nós temos aqui uma visualização, tá? Essa é uma teleradiografia frontal. É um exame de ossos da face em AP, certo?
onde usam-se posicionadores, né, nos meatos acústicos externos, os mais, né, aqui como vocês podem estar visualizando, tá? E no osso frontal, tá? Para garantir o correto posicionamento. Tá? Então está aqui o paciente em autostase de frente para o raio central, né? De maneira que vai haver estabilizadores para garantir o posicionamento correto aí do paciente. Tá? De maneira que a gente vai estar visualizando aqui, né, os imobilizadores ambos nos meatos acústicos externos. Tá? E a gente também tem a teleradiografia de crânio em AP. Tá? E essa teleradiografia de crânio em AP ela também é denominada como uma radiografia cefalométrica. Tá? Ela vai ser utilizada para mensurar, né, para mensurações lineares e também angulares dos pontos ou estruturas anatômicas, né, em ortodontia. E aí para a execução, né, a gente vai sempre visualizar que há necessidade aí de um cefaloastro, certo, adaptado ao aparelho. E aí ele vai possuir a função de manter a cabeça do paciente na posição correta, tá, para a realização dessa incidência. Então a gente tem aqui, tá, a teleradiografia aqui em lateral, visualização aqui dos seios, né, seios maxilares, seios frontais. Né. A gente está vendo aqui os imobilizadores aqui que se acoplam aqui nos meatos acústicos, tá? De maneira que a gente vê aí uma estabilização correta, né? A gente pode estar avaliando aí, né, tanto a mandíbula quanto a maxila e os ossos da face. Então tá aqui, certo? Um posicionamento e uma teleradiografia aqui lateral. A gente vê que a fonte, né, que vai se ficar aí perpendicular aí, né, a parte lateral do crânio, tá? E nós temos também os exames radiográficos intrabucais, tá? E esses exames radiográficos intrabucais, eles usam um receptor de imagem, né, da radiologia odontológica específico para essa finalidade. Eles podem possuir como os principais características, né, a serem do tamanho reduzido, né, para poderem ser acondicionados dentro da boca, né? E aí você vai ver, né, tipo aquele cone de magnitude, certo? Ele vai ser posicionado. E eles também, por serem sensíveis aos raios-x, né, eles vão aí ter grande valia, né, sem a necessidade de telas intensificadoras, né, ou seja, os ecrãs. Por isso eles são denominados os nose ecrans. Tá? E aí a gente sabe que esses filmes, né, esses filmes radiográficos, eles vão ser aí eles vão ser colocados aí em íntimo contato com o dente do paciente. Então a gente tem aqui, certo, as periapicais, que vão ser radiografias intrabucais de regiões específicas da arcária dentária, tá? Elas podem ser pedidas individualmente como uma complementação de outros exames, ou em conjunto de 14 exames em si, tá? Elas vão abranger todos os dentes, tá? Chamados de levantamentos periapicais. E essas radiografias vão ter uma vantagem, pois o receptor de imagem ele é posicionado muito próximo ao dente, né? Tornando aí o seu tamanho quase que real. E aí ele só vai se diferenciar da panorâmica porque na panorâmica não vai apresentar o tamanho real da estrutura. Como o raio ele é próximo do dente, ele tem uma retratação real aí da estrutura dentária. Tá? E aí a finalidade da periapical, né, ela vai ser justamente para tratamentos periodontais, né? E aí vai servir aí como tratamento tanto para pré e pós-cirúrgicos, né, de procedimentos odontológicos. Também vão ser necessários, né, vão ser de grande valia para acompanhamento de dentes inclusos, até estações dentárias, né, verificações de cistos e a viabilização de dentes supranumerários, né, que estão aí em análise de patologia em geral. A técnica periapical ela vai permitir a visibilização de toda a estrutura dentária e suas adjacências. A radiografia periapical ela vai abranger aí técnicas diferentes, né? A conhecer, né, da técnica de bissetriz, né, onde vai ter angulações específicas, a gente vai estar visualizando isso aí. E aí a técnica de bissetriz vai ser a mais utilizada em consultórios odontológicos. Tá?
e a técnica do paralelismo, certo? Que vai ser utilizada aí frequentemente em clínicas de radiologia odontológica por sua praticidade na realização do exame, na dinâmica do posicionamento do paciente, né, para facilitação aí do posicionamento e da realização do exame, tá? A técnica radiográfica da bissetriz, certo? Essa técnica ela vai estar proporcionando aí um posicionamento relativamente simples. Vai ser rápido e confortável aí para o paciente, tá? A imagem ela é projetada, a imagem que é projetada, ela tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto, desde que o feixe de raio-x, né, o feixe central, ele seja perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo filme e o objeto. Ou seja, né, o raio central ele vai incidir perpendicular à bissetriz do ângulo, né, formado entre o eixo do dente e o filme radiográfico. Então, tá aqui o raio central, a gente tem um ângulo de bissetriz, aqui o ângulo oclusal, ó, né, e o raio ele vai perpendicular a esse ângulo, né, e aí de maneira que a gente consegue visualizar bem, né, todo o eixo periodontal, né, e toda a estrutura aqui, tanto do cemento, tanto aí da parte externa do dente, da parte da raiz e toda uma visualização aí bem real do dente, né, inclusive o tamanho. E aí, para essas radiografias periapicais pela técnica de bissetriz na maxila, a linha de Kemper, né, a gente estudou essa linha de Kemper, ela deve estar paralela ao chão, tá? E aí, para as radiografias periapicais pela técnica de bissetriz da mandíbula, né, a linha do trago, né, ou seja, a comissura labial aí, ela que vai estar paralela ao plano horizontal, né, ou seja, o chão. Então, bizu, né, nas periapicais onde eu queira avaliar a maxila, a linha de Kemper é o ponto de referência e nas periapicais até pela técnica de bissetriz, onde eu avalio a mandíbula, vai ser a comissura labial, né, ou então a linha de trago. Então a gente tem aqui o paciente, né, onde a gente vai ter a linha de Kemper, né, que vai sair aqui, tá, e vai pegar aqui infraópto meatal. E quando o paciente ele quer evidencializar a mandíbula, ele faz aí uma leve elevação, né, do crânio, tá? E ele evidencia, né, a linha da comissura labial, certo? Então, como vocês estão avaliando? Esse primeiro caso aqui eu avalio a mandíbula, essa segunda imagem aqui retrata, né, a visualização da mandíbula, né? Perdão, corrigindo. Esse primeiro posicionamento evidencia a maxila e esse segundo aqui com a leve elevação evidencia aí a mandíbula, tá? Então, como é o posicionamento aí da cabeça do paciente na técnica de bissetriz, né? O filme radiográfico ele deve ser posicionado horizontalmente, né? E as radiografias dos pré-molares e molares eles vão ser verticalmente, tá? E aí, a gente vê aí, né, que horizontalmente a gente evidencia os pré-molares e molares e verticalmente a gente evidencia os incisos e caninos, tá? E aí sempre com o picote voltado para o lado da coroa do dente, tá? Deve ser deixado aí também um espaço de 2 a 3 milímetros sobrando além da coroa, tá? Que aí fica uma margem aí de garantia. Então a gente tem aqui o filme radiográfico aqui, né, no qual a gente está visualizando o dente, a gente olha o espaçozinho de 2 a 3 milímetros só para deixar aí, né, para que não corte, né, a estrutura em si. Então, no mecanismo que a gente deixa essa sobra aí, a gente está aí evitando aí qualquer repetição, né, para que não se corte a estrutura, tá? A gente tem aqui os posicionamentos. Tá? E aí o paciente ele fica imobilizando aqui o filme radiográfico, né? Dentro lá colado, e aí nós temos os posicionamentos tanto para os incisos superiores quanto para os incisos inferiores, tá? Então nós temos aqui os incisivos superiores, os caninos superiores, certo? Os pré-molares e molares, tá? Eles vão estar aí na constituição. Nós vamos ter também os molares superiores, no qual a gente consegue. O paciente fica com o dedo contralateral, imobilizando o filme radiográfico. E aí nós temos aqui os incisivos inferiores, cuja a angulação do raio, né, ela já fica aqui na ínfero superior. Tá? E aí a gente tem essa dinâmica aqui bem direitinha.
tá? Onde a gente pode estar visualizando aqui a angulação, certo? E aí o paciente continua ainda fazendo aí a imobilização do filme, tá? De maneira que a gente tem a técnica do paralelismo também. E aí a técnica do paralelismo, certo? O filme radiográfico ele vai ser posicionado paralelamente ao plano do eixo do dente. E aí vai com a ajuda de um posicionador. Nesse caso aqui, o raio central ele vai incidir, tá? Perpendicularmente em direção ao eixo longo do dente, tá? E do plano do filme. E a gente deve ser usado aí, né, um cilindro, né, um cone que eu falei para vocês, para que se evite aí a distorção radiográfica, tá? E aí como a gente pode estar visualizando aqui, né, existe uma certa distância aqui do objeto para o filme, né, e aí o cone vai compensar e evitar aí a distorção da imagem. De maneira que a gente consegue estar fazendo aqui, tá, as incidências. Lembrando que nesse caso aí, o paciente não vai estar imobilizando, certo? Ou segurando o filme aí, né? E a gente vê a aquisição com o cone, tá? E aí, tanto para a arcária superior e a arcária inferior. E nós temos aqui a visualização, né? Das periapicais, tanto na maxila quanto na mandíbula. De maneira que a gente vai estar podendo visualizar aqui, certo? Toda a estrutura dentária, né? Toda a questão da coroa, toda a questão da estrutura dentária, tá? Nós temos as periapicais na maxila também, certo? A gente consegue visualizar, né, através da escala dos tons de cinza, estruturas aqui que vão aí fornecer informações para o diagnóstico, né, para a montagem do raciocínio de diagnóstico aí do médico, do odontólogo, né, do dentista. E aí, como tinha falado na arcária superior, né, essa técnica nos permite até ver estruturas, né, que ainda não saíram, né, ainda não foram eclodidos, tá? E aí consegue também estar visualizando canais, né, possíveis defeitos aí na raiz do dente, tá? E nós temos a oclusal, certo? E a radiografia oclusal, certo? Ela vai ser uma incidência já complementar, tá? Olha o bizu, radiografia oclusal, ela é uma incidência complementar. E aí ela é realizada com o filme radiográfico posicionado no plano oclusal, como vocês podem estar visualizando aqui. E essas radiografias elas são mais realizadas, né? São as totais da maxila e da mandíbula, né? São complementares, né, da maxila e da mandíbula. De maneira que as indicações mais importantes para essas radiografias complementares oclusal, né, vai ser aí o estudo das fraturas dos maxilares, né, mensurações ortodônticas, e aí a gente consegue determinar o controle da tração dos maxilares. A gente vai estar podendo estudar aí a fenda palatina, né, a localização dos dentes extranumerários, a pesquisas de raízes residuais, lembrando que essas raízes elas vão poder ser únicas ou duplas, tá? E aí até alguns casos, né, mais, tá? Podemos ver dentes inclusos, né? E também podemos estudar aí grandes áreas patológicas ou anômalas, né, da arcária dentária. Tá? O filme radiográfico ele vai ser fixado pelos dentes, tá? E aí quando o paciente os possui, ou seja, né, quando o paciente não é edêntulo, né? No caso dele ser edêntulo, né, utiliza-se aí o polegar, né, do paciente para a maxila, né, para ajudar na fixação. Se ele não tiver os dentes, né, existe aí essa possibilidade. O posicionamento do filme radiográfico aí, ele vai ser posicionado na boca do paciente, né, com o lado anterior, né, ou seja, a superfície convexa do picote aí vai estar voltado para cima. E aí ele também vai ser direcionado ao tubo de raio-x, tá? Essa boca aí deve ser centralizado, né, o feixe, né, o posicionamento do filme radiográfico. Ele pode ser centralizado na boca do paciente com o seu maior eixo no sentido látero-lateral. E aí em adultos, né, a gente vai ver eles nos sentidos de antero-posterior, tá? Porque as crianças aí vão ter mais dificuldades, né? Então a praticidade é tudo. E aí o paciente ele deve sempre ocluir suavemente, né, segurando o filme, né? E aí a gente consegue visualizar assim, ó. O paciente fecha a boca, ele morde aqui o filme, né? E lembrar aqui que no filme radiográfico, o lado anterior tem que ser voltado para cima, né? Para identificar que é a arcária superior. E a gente consegue ver ele mordendo aqui, né? E aí a gente consegue estudar toda a arcária superior, né? A cabeça deve ser posicionada aí no plano sagital mediano, né?
e perpendicular, né, horizontalmente ao chão, né? O plano oclusal deve ser paralelo a esse chão, né? Ou seja, a linha de Kemper, como nós sabemos, tá? E aí esse é o posicionamento, né, no caso da incidência para se estudar a maxila. Do contrário, nós temos aí o posicionamento da cabeça do paciente, né, no caso da mandíbula, e essa cabeça deve ser posicionada para trás, né, com o plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal, né, do chão. E aí a gente pode estar fazendo aí essa visualização. De maneira que nós temos também, tá, as de between, tá, e essas de between vão ser incidências que nós vamos deixar aí para a última aula, né, para a aula 5. Que elas requerem uma dinâmica diferente. Então vamos estar recapitulando o que foi que a gente estudou ao longo aí, né, dessa aula de hoje. Tá? A gente estudou as oclusais, né, o estudo da ATM, certo? E aí esse estudo da ATM a gente visualizou que ele serve para avaliar a articulação temporomandibular. A gente viu a técnica do paralelismo, né, e essa técnica aí, né, a gente viu que é super importante aí o filme ser radiografado no eixo, né? E aí para que se evite, né, a distância do dente para o filme e ocasione aí uma distorção, utiliza-se um cone, né, um cilindro, para que se evite aí a distorção. A gente viu também as oclusais, as periapicais na maxila e na mandíbula, e a gente viu que muda a dinâmica, né? E aí a gente viu a oclusal, onde aí, né, o plano oclusal fica aí paralelo, tá? E a gente consegue. Vimos também as principais importâncias, né, as principais indicações clínicas para essas radiografias, né? E aí vai incluir estudos de fratura, mensurações ortodônticas, né, para determinar o controle da tração dos maxilares, dentre outros, tá? Então a gente na próxima aula, né, vai estar estudando aí as interproximais, né, de betweens, tá? E aí a gente se vê lá. Fiquem com Deus e até a próxima.